Em fevereiro de 2011 era lançado o primeiro episódio de Power Rangers Samurai, e junto com ele, nós éramos apresentados ao vilão da temporada, o chefão final, se podemos dizer assim. E esse chefão era ninguém menos, ninguém mais do que o cruel e impiedoso Mestre Zandroid. Mas você realmente se lembra desse personagem? Você sabe do que ele é capaz? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco do porquê o Mestre é um dos vilões mais poderosos de todos os tempos. Esse é o primeiro episódio dessa série de vídeos que eu pretendo fazer, então se você gostou da ideia, já deixa seu like aí embaixo para apoiar o canal e bora pro vídeo. Em todo esse tempo sendo fã de Power Ranger, eu sinto que o Mestre Zandroid acaba sendo meio esquecido. É difícil você ver ele sendo mencionado em alguma discussão, então o poder dele acaba passando meio despercebido. Mas vamos falar um pouco sobre ele. O Mestre Zandroid é o líder supremo do mundo inferior e conta com um dos maiores exércitos de toda a franquia. Ele é um personagem muito grosseiro e irritado, mas ao mesmo tempo ele é muito forte. Logo no episódio 1, apenas ficando irritado e batendo sua espada no chão, ele abalava um navio e as águas do rio Sanzu. No episódio 3, com um chute simples ele abalou todo o navio. Isso pode parecer pouco, mas pensem que você abalar as águas só porque você tá bravo é muito absurdo. E lá pro episódio 11, ele repete isso. Mais uma vez, ao se irritar ele abalava as águas do rio. Nesse episódio ele ordenou que os Muggers atacassem e algumas pedras se transformaram em Muggers. O Octoru até afirma que toda a sua energia do mal cria mais Muggers. Ou seja, o cara tem tanto poder que ele cria Minions só ficando irritado. Nesse mesmo episódio, aparentemente ele derrotou o pai do Jaden com um só golpe. Lá pro final da série, o mentor diz que o pai do Jaden e a equipe dele sofreram muito nessa batalha. Só que assim, a morfagem samurai é muito poderosa e muito resistente. Pra você conseguir matar um samurai com um só golpe, é muito extraordinário. No episódio 12 ele deu um chute que arremessou o Decker e ainda usou algum tipo de magia pra imobilizá-lo. E se você pensa que imobilizar o Decker é fácil, você está completamente enganado. Nessa parte da temporada o Decker já tinha feito muita coisa. Só pra você ter uma noção do poder dele, o cara simplesmente bloqueou o canhão besouro e lutou contra o Jaden e o monstro do dia ao mesmo tempo. O Decker é muito forte. No episódio 16, apenas ficando irritado, ele explodiu um copo. Um copo é algo pequeno? Sim, só que isso ainda é bem inválido. Mas no episódio 17 ele estava muito surreal. Apenas elevando a energia ele criou tempestades no mundo inferior. Essa tempestade estava tão forte que ele fazia até as pedras rolarem. E nisso ele ainda estava fraco, recuperando os poderes. O Octoru diz que mesmo enfraquecido, ninguém vence o mestre numa luta. O monstro do dia concorda e diz que ele não pode ser derrotado. E só usando um tentáculo do seu corpo ele ainda conseguiu puxar esse monstro que tinha humilhado os 4 Rangers. Esse tentáculo conseguiu imobilizar o monstro e torturar ele. E o monstro desse episódio era muito, mas muito forte. Se você puder, eu recomendo que você assista esse episódio e veja por si mesmo. Pra gente ter uma noção, o Octoru admirava muito o mestre. Aí você me pergunta, tá bom Lucas, mas quem raios é Octoru? Octoru é simplesmente o cara que praticamente deu uma surra no Antônio. E o Antônio é um dos personagens mais fortes de toda a franquia. Depois desse episódio, o mestre acaba ficando um pouco apagado e só vai ter destaque no episódio 33. O Octoru diz que o mestre sempre teve uma personalidade explosiva, mas antes de conhecer a Taiyu ele era implacável. E nesse episódio o cara tava na apelação pura. Parecia que ele estava usando hack, porque ele fez o seguinte: estando muito irritado, ele começou a causar uma tempestade no mundo inferior e no mundo humano ao mesmo tempo. A presença dele no mundo humano era capaz de escurecer o céu de tanto poder. Apenas com um corte de energia estando de longe, ele conseguiu danificar os Rangers seriamente. Ele quase causou danos no Serrator e disparou energia negra para derrotar ele. E como eu já disse, o Serrator é um dos vilões mais poderosos não só de Samurai, mas de toda a franquia. Ele resistiu a uma espada giratória do Jaden e nem sentiu nada. E observação, ele tinha tanto poder que ele estava desidratando só de pisar no mundo humano. E quando os Nihilocks desidratam, eles ficam mais fracos. Então mesmo o cara estando fraco, ele conseguiu resistir a um poder tão grande.
Ele ainda derrubou o JD com um só golpe de espada, bloqueou um ataque final quíntuplo e ainda counterou com um ataque mais forte do que eles e derrotou os 5 Rangers de uma vez. Ele bloqueou vários tiros da Bullzooka com a caixa preta como se não fosse nada. E a Bullzooka é uma arma extremamente poderosa. Ela podia derrotar monstros do dia com um só tiro. Mas com a caixa preta ela é quase imbatível. Mas no episódio 39 ele volta com mais apelação. Ele resistiu a um ataque de espada do Kevin Super Samurai e o Mike no modo tubarão. Só isso é como se ele estivesse recebendo um ataque de mais de 10 Rangers de uma vez só. E isso não é teoria, já foi provado que a caixa preta tem o poder de 9 Rangers. Logo após ele voou em super velocidade e disparou grandes rajadas de energia. Ele pisou no Antônio e prendeu ele contra o chão. Isso foi uma humilhação pro Antônio. Ele tinha um rugido tão poderoso que ele derrotou os 4 Rangers só com isso. Ele derrotou o Zord Luz, refletiu a super espada giratória e a espada tubarão. E o Zord Luz é um dos Zords mais poderosos de Samurai. Ele tinha uma das maiores velocidades. Só com um rugido ele feriu gravemente a Lauren. E ele ainda tinha energia de sobra para disparar explosões pelas mãos. Essas explosões derrotaram todos os Rangers, mas nem acaba por aí. Depois de se fundir com a Taiyu, ele ficou imune ao símbolo selante e não precisava mais se hidratar nas águas do rio Sanzu. Ou seja, ele não tinha mais uma limitação de tempo. Sem uma limitação de tempo, naquele momento ele era invencível. Mas tinha um porém. Por ter se fundido com a Taiyu, ele acabou gerando um ponto fraco. E mesmo tendo um ponto fraco e tendo sido acertado em cheio pelo modo Super Samurai, ele resistiu e ainda quebrou o disco Shiba de fogo. E o disco Shiba de fogo é muito poderoso. Nem o Decker conseguiu fazer isso. E por fim, no episódio 40 ele quebrou 4 força-símbolos de captura, resistiu ao canhão de fogo duplo e ainda um corte de fogo Shiba. E 4 força-símbolos no episódio 40 significa que os Rangers já tinham treinado muito, eles estavam muito poderosos. E pra piorar, estando gigante ele disparou uma quantidade de energia tão grande que destruiu o Gigazord. Os Rangers tiveram que usar toda a força-símbolo que eles tinham pra vencê-lo. E só pra gente lembrar, o Gigazord Samurai ele é quase invencível, ele é um dos mais poderosos de toda a franquia. Ele pegaria top 10 fácil. Isso só mostra o quanto o mestre é implacável. Ele merece sim ser um dos vilões mais poderosos de Power Rangers. Esse foi o vídeo. Eu acho que ficou bem claro o verdadeiro nível desse cara e como ele é surreal. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.